Eu quero aproveitar que nós estamos falando também do ex-presidente Jair Bolsonaro e contar que ele apresentou melhora no quadro médico. Vou chamar o Bruno Pinheiro, porque o que aconteceu, né? Houve ali uma situação envolvendo a visita da oficiala de justiça no hospital, no leito de UTI de Jair Bolsonaro. Diante da situação, houve um comunicado médico de que a pressão de Jair Bolsonaro subiu, de que ele teve uma leve piora, mas que isso não indicaria a possibilidade ou a necessidade de uma nova cirurgia. E o Bruno vai trazer os detalhes desse boletim médico para a gente agora. Conta então como está o presidente Jair Bolsonaro e o que os médicos dizem sobre toda essa situação envolvendo a notificação do Supremo Tribunal Federal. Bruno, bem-vindo. Já foi afastado, então, essa ideia de realizar uma nova cirurgia. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. Jair Messias Bolsonaro realizou novos exames de imagem ontem à tarde, inclusive, após complicações em exames laboratoriais. E hoje, nesta sexta-feira, a informação divulgada logo cedo, era por volta das 9 da manhã, de que está voltando à normalidade, que está evoluindo muito bem a sua recuperação, inclusive, mas ainda sem expectativa de alta. E a informação é que não será necessário realizar uma nova cirurgia. Diante disso, ele está se recuperando sem uma elevação arterial nas últimas horas, ou seja, não teve nenhum estresse, nenhum nervosismo diante daquela situação da oficial de justiça que esteve no hospital durante esta semana, e aí eles alegaram que teve então essa complicação. Jair Bolsonaro ficou muito irritado e teve um efeito direto nos exames laboratoriais. Teve também uma complicação ali, exames em relação aos rins, mas dá tudo certo, então de momento nenhuma necessidade de uma nova cirurgia. Claro que segue a restrição de não receber visitas no hospital, no leito de UTI, onde ele está internado aqui na capital federal. Evandro. Bruno, e eu queria saber também sobre esse movimento que eu estou ouvindo aí de parte da ala que apoia Jair Bolsonaro, meio insatisfeita com a estridência do pastor Silas Malafaia. Tá rolando isso mesmo? Existe uma reclamação rolando, sim, Evandro. Eu cheguei a ouvir em São Paulo, eu acompanhei essa manifestação durante o final de semana em São Paulo, estive ao lado ali de diversos líderes, acompanhei durante o discurso de Silas Malafaia, que foi considerado o discurso mais intenso, subiu muito o tom contra os militares, subiu o tom contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, e no outro dia eu comecei a ouvir, e essa semana eu ouvi muito aqui no Congresso Nacional, uma reclamação após a visita de Silas Malafaia ao hospital, que ele voltou a xingar ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns militares também. O que eu ouvi de aliados do ex-presidente é que Silas Malafaia muito mais está dificultando, ou seja, não está facilitando e ajudando em nada com essas declarações, com essas visitas, com esse discurso, que isso arruina quando ele quer encurralar o Hugo Mota, que às vezes até tem o interesse de colocar em votação essa anistia, mas quando vê uma cobrança, essa ofensiva de Hugo Mota tão firme, tão forte, acaba colocando de lado. Isso não ajuda em nada. Há o entendimento de alguns senadores, inclusive amigos de Jair Bolsonaro, ex-ministros do governo de Bolsonaro, que avaliam que não é importante, que não vale a pena associar tanto a imagem de Jair Bolsonaro a Silas Malafaia nessa discussão da anistia. E aí, só para finalizar, com aquela situação de Silas Malafaia contra os militares, aí em São Paulo foi necessário o general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente e senador da República, fazer uma intermediação, conversar com o alto comando do Exército, conversar com militares para tentar aliviar um pouco, porque o clima ficou ruim entre Jair Bolsonaro e os militares. Então, teve uma força-tarefa. A avaliação é que não está rendendo nada se aproximar de Silas Malafaia neste momento. Mas o difícil será, o que eu ouvi é de convencer Jair Bolsonaro que esse será o melhor remédio, Evandro.
Obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho para você. Agora, 4h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Zé Maria Trindade, tem duas situações relacionadas ao Silas Malafaia. A manifestação sobre Hugo Mota, e a gente lembra que o PL deu um apoio irrestrito a Hugo Mota, ou seja, seria incoerente a depender da pessoa tantas críticas assim. E as críticas feitas a Alexandre de Moraes no momento muito delicado do processo para Jair Bolsonaro, inclusive com o presidente sendo notificado pelo STF ali dentro do próprio hospital. Como é que você avalia a maneira como o Silas Malafaia tem se comportado e o quanto isso pode significar um tiro no pé nessa estratégia que está sendo montada pela oposição? Você disse a palavra certa, estratégias, né? Eu ouvi de aliados do Hugo Mota de que ele foi alertado por assessores ali importantes e que avaliam de que vem chumbo grosso por aí, de que haverá um ataque frontal contra o Hugo Mota e contra a família dele nas mídias sociais e que ele deve se preparar. E ele vai bancar, o Hugo Mota, segundo me informaram, vai bancar essa briga. Mas aí ele está entre uma parede e um paredão, porque ou ele cede, né, e não aceita essa briga, que haverá pelas mídias sociais, pelas plataformas, ataques a ele e a família dele, de um lado, e do outro, o Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma opção muito clara. Hugo Mota disse, ao falar em não colocar em votação a urgência ao projeto de anistia, que está do lado do Supremo Tribunal Federal. E, de certa forma, isola o PL ou deixa o PL de lado, que foi um aliado na eleição dele à presidência da Câmara, né? Então, esse é o posicionamento de Hugo Mota. Do outro lado, o PL está avaliando se vale a pena mesmo enfrentar o Hugo Mota nessas duas frentes. Quais são as duas frentes? Uma é essa de plataformas digitais. Eu já tenho a impressão de que não há um controle sobre elas, né? O Hugo Mota vai sofrer um ataque muito grosso mesmo das páginas sociais e também na obstrução da Câmara dos Deputados. São duas guerras, então depende dessas estratégias que estão sendo debatidas até dentro do PL. Então, a obstrução e o ataque através das páginas sociais. Por outro lado, é o Malafaia. O pastor Malafaia é um líder muito importante na área evangélica. Muitos disseram que ele poderia ir para a política, ele disse não, e eu entendo que ele já foi para a política há muito tempo. O Malafaia já tem seguidores e detratores na política. É assim que funciona a política. É a linguagem binária do sim e do não, né? E agora o PL está avaliando se ajuda a forma como ele confrontou o Alexandre de Moraes e a forma como ele está atacando o presidente da Câmara, né? Então é uma definição das estratégias. O PL não quer agora ir com muita força contra o Supremo, porque ainda tem muita água aí para correr nesse julgamento. Fala, Segré. Concordo com Zé Maria, tem muita gente do PL que entende que a metodologia na fala do Silas Malafaia, e eu ouvi tanto no dia 16 de março quanto agora, no último 6 de abril, na Avenida Paulista, é uma fala muito agressiva e que não precisaria, não obstante que tem muito argumento de artigos da Constituição, uma solvência muito forte no que ele diz, a forma em que ele menciona, a adjetivação, não colaboraria porque além do mais não muda a metodologia do discurso, o objetivo do discurso. Você pode falar com educação, sendo igualmente rígido na sua crítica. Não precisa agressão. E o pastor Silas está partindo para essa agressão e não vai mudar através dessa agressão absolutamente nada no desfecho de qualquer atividade. Se ele for a se dedicar na política como candidato eventual, sei lá, senador em 2026 pelo Rio de Janeiro, só por uma questão de suposição, poderia ser interessante porque o leitor do PL que está vendo algumas contrariedades jurídicas em função do processo contra Bolsonaro pode se sentir atraído dizendo precisamos de uma pessoa desse jeito, enérgica, que não tenha medo, que fale o que pensa. Se não for desse jeito, está comprando uma briga absolutamente de graça. Você acredita que essa seja uma briga que nesse momento não vale a pena comprar, Pepe? Não vale a pena comprar, Cine. Claro que não, né? Você vê que o Silas Malafaia, ele vocifera contra o Alexandre de Moraes de uma postura completamente arrogante, completamente fora da normalidade, né?
E da mesma forma faz isso com o Hugo Mota também, né? Não tem nenhum sentido. O Alexandre de Moraes vai julgar o Bolsonaro e o Hugo Mota, que foi eleito pelo PL e pela oposição também, vai pautar a questão do PL da anistia. Então falta realmente estratégia, falta realmente lógica, né? Desse jeito agressivo não vai se levar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, vai só criar inimizade, vai só criar problema e vai só criar um clima desfavorável para aquilo que ele quer, que é o julgamento favorável do Bolsonaro e que o Hugo Mota paute o projeto do PL da anistia. Então o Silas Malafaia está falando para a bolha dele, não é? E falando para a bolha dele não vai resolver o problema, que é conquistar realmente essas duas questões. E você acha que vai haver necessidade de algum posicionamento de Jair Bolsonaro neste caso do Malafaia, hein, Alan Gani? Talvez por meio de interlocutores, mas eu concordo absolutamente com os meus colegas, Evandro. O Silas Malafaia é um franco atirador. Não tem nada a perder, joga para a torcida. O Jair Bolsonaro tem a perder, pode ser preso. Então, para ele é muito cômodo falar mal lá do presidente da Câmara dos Deputados, do ministro Alexandre de Moraes, mas não ajuda em nada do ponto de vista estratégico. Aliás, eu defendo muito essa tese, Evandro, de que nem sempre ser agressivo, ir lá para as redes sociais, xingar, é um sinal de coragem. Muitas vezes é burrice mesmo, né? E nem sempre você compor, você articular, você engolir sapo, você silenciar. Se silenciar exatamente, nem sempre é sinal de covardia, muitas vezes é sabedoria mesmo. O que falta é esse pessoal ler um pouquinho mais de arte da guerra, né? Porque ficar gritando em rede social não leva a nada. Só para a gente arrematar, Felipe Monteiro, nós mostramos também a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e a equipe médica trazendo a manifestação de que, embora a visita da oficial da Justiça tenha causado muita irritação, não foi isso que levou a uma pequena piora no quadro. Essa é a explicação médica. Mas de que maneira que você vê o desenrolar dessa história envolvendo todo esse lance da notificação do Supremo Tribunal Federal, do argumento do Supremo Tribunal Federal de que se ele poderia participar de live, ele poderia sim receber uma notificação oficial, e aí vai a oficial de justiça, um vídeo que gera muita repercussão e polêmica de ambos os lados, seja para apoiadores de Jair Bolsonaro, seja para aqueles que, nesse momento, o querem ver preso. Como que essa história está se encaminhando nesse pré-julgamento aí do Supremo Tribunal Federal? Está caminhando muito mal para o Supremo Tribunal Federal e para o Alexandre de Moraes. É indefensável o que foi feito nesse caso concreto na notificação do Jair Bolsonaro, né? A lei é clara ao falar que você não pode notificar, não pode intimar pessoas doentes. O Jair Bolsonaro estava no leito de UTI, né? Ou seja, estava enfermo, né? Então, claramente, essa decisão do STF, especificamente do Alexandre de Moraes, foi ilegal, foi abusiva e foi mais do que isso, foi desumana, não é? Então, o STF tem um problema na mão agora, não é? Porque a narrativa que estão falando que o STF está acelerando o processo contra o Bolsonaro, quer prender o Bolsonaro a qualquer preço e a qualquer custo, está se tornando realidade agora, né? Porque é indefensável o que aconteceu. Então, realmente, você vê que é uma questão realmente institucionalmente muito feia para o STF, ilegal mesmo, né? E não tem nenhum tipo de defesa. Até pessoas de esquerda eu tenho visto defendendo, né, o Bolsonaro nesse caso concreto, né? Não dá para a gente aceitar isso, né? Fala, secretário. Só para terminar, toda a questão do Estado Democrático de Direito, né, tem que ser feita de acordo com a lei. Não pode ser feita à margem da lei. Então não dá para defender um caso desse. Fala, secretário. Que não é apenas receber a citação. Ele pode até ter possibilidade de receber uma citação por participar numa live que ele participa falando no celular, não vejo muita relação. Mas a questão é que ele tem 5 dias, segundo a citação, para questões que vai precisar se reunir com advogados, pegar documentação. Esse é o ponto. Ou seja, não é um ponto de receber a citação e se notificou. Então, a partir daí, nada acontece. Não. Tem um processo legal que deve ser cumprido em que ele vai precisar tomar atitudes que, estando na UTI, não conseguirá tomar. Esse é o ponto. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia agora, né, essa demanda que vai aparecer aí para o presidente Bolsonaro? Pois essa mensagem aqui que eu recebi do Zucco, né, que é o líder de oposição no Congresso Nacional, ela indica claramente de que há uma comparação com outros processos na Justiça e outros tratamentos. Ele cita na mensagem, inclusive, esta citação, né, do Bolsonaro, o comunicado da Justiça de que ele está sendo processado.
o segredo tem razão. Como uma pessoa nessa condição aí, ó, nós vemos as imagens aqui, pode se defender. Tá, a defesa é feita através de advogados. Não, os advogados apenas verbalizam o que o seu cliente está se defendendo. Fala em nome, mas não é tão independente. Ou seja, era preciso reuniões com os advogados em um local fechado, né? Porque é segredo de justiça o que o cliente fala com o advogado. Então, era preciso tudo isso acontecer. Quer dizer, como nessas condições o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 5 dias para fazer reunião com advogados, traçar uma estratégia de defesa. A defesa, como isso? É impossível. É impossível. Então, ele está sendo citado para fazer uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode se defender. Ele está no leito de um hospital, mais ainda no leito de uma UTI, né? E o que está acontecendo é uma demonstração de que o Supremo quer pressa no processo. E não foi assim com Fernando Collor de Mello. Não foi assim com outros julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma visão clara de que está acontecendo exageros. E faz sentido, sim, a reclamação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos aliados dele, né? O Zucco diz claramente que todos estão exatamente de olho no que está acontecendo.